Olá, meus amigos estudiosos. Não é nenhuma novidade para todos vocês que, como pesquisador de história, eu sou também fascinado por viajar, por conhecer o Brasil. Conhecer locais de rara beleza, assim como também, é claro, locais históricos, locais que muitas vezes são excepcionais. E, infelizmente, muitos desses locais no Brasil são relegados ao esquecimento. Nós vemos que muitas vezes pesquisadores ou mesmo turistas estrangeiros acabam por procurar conhecer o Brasil, às vezes até mesmo conhecendo muito mais do que mesmo os brasileiros. E no Brasil existe realmente muita coisa para conhecer. Existem locais de exímia, de grandiosa beleza, seja ela beleza natural, arquitetônica, assim como a sua própria população, nos seus mais diversos grupos, assim como também características culturais, sociais, que existem no Brasil e compõem essa magnífica sociedade brasileira em seu conjunto. No Brasil, nas regiões como, por exemplo, no Nordeste, existem locais, como no estado da Paraíba, que são fascinantes. Locais como, por exemplo, na cidade de Ingá, na Paraíba, como eu já disse para todos vocês, onde existe a chamada Pedra do Ingá, local onde todos vocês deveriam conhecer. Ter essa oportunidade enorme na sua vida de chegar naquele local fascinante, pelos registros que existem no local, que muitas vezes nós esquecemos. E deveríamos sim conhecer para saber um pouco mais sobre os nossos antepassados, sobre as suas realizações, sobre aquilo que eles deixaram de vestígios. E como vocês devem saber através da pesquisa que com certeza em algum momento vocês vão fazer sobre a famosa Pedra do Ingá, é um local fascinante, de grande beleza. É claro que mais ainda do que a beleza, nós temos o valor histórico, o valor ali da sua pesquisa sobre, por exemplo, quem fez esse local. Para que serve esses registros que existem lá, para que é que eles fizeram isso? Então, desde já, eu digo para todos vocês que é um local muito misterioso, porque na realidade, ninguém sabe exatamente quem fez, por que fez, ou até mesmo como foi feito aquelas inscrições na chamada Pedra do Ingá, e no parque, ou seja, na região, no entorno da pedra principal, do lajedo principal, aonde foram escritos, foram talhados, foram feitos aqueles registros na pedra. Mas mais do que isso, existem muitos mistérios que vocês devem pesquisar e aprender um pouco mais. É claro que alguns levantamentos são fantasiosos e beiram a coisas assim, fora do padrão, fora justamente de uma ideia real, verídica ou factual. Mas, de qualquer forma, com mistérios ou não, o local é excepcional para conhecer. A Pedra do Ingá fica localizada em um sítio arqueológico a aproximadamente 109 quilômetros da capital da Paraíba, a cidade de João Pessoa, ou até mesmo a 38 quilômetros da cidade de Campina Grande, também no estado da Paraíba. O acesso pode ser feito facilmente pela BR-230, onde há uma estrada que liga para a PB-90, na qual, após percorrer aproximadamente 4 quilômetros, chega-se ao núcleo urbano da própria cidade de Ingá. Atravessando a própria avenida principal da cidade, facilmente você chega 5 quilômetros depois da cidade de Ingá, seguindo por esse percurso, aonde vocês podem ver, numa estrada asfaltada, você chega facilmente ao sítio arqueológico da chamada Pedra do Ingá. Logo na entrada do local há um prédio de apoio aos próprios visitantes, com instalações como, por exemplo, o Museu de História Natural,
muitos objetos foram achados, feitos pelos próprios nativos da região, os primitivos habitantes, os indígenas que moravam muito antes, claro, da própria colonização portuguesa. Então o museu, que serve inclusive de apoio para também os turistas que vão no local, com acesso muito fácil, como vocês viram, até o local do próprio sítio da Pedra do Ingá, é importantíssimo. Ainda nas décadas de 1940, mais precisamente em 1944, o sítio arqueológico, que estava em uma propriedade privada, foi doado ao próprio governo federal brasileiro, sendo inclusive posteriormente tombado como monumento nacional pelo já extinto Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atualmente chamado de INFAM. Sobre a própria Pedra do Ingá, as suas inscrições, existem muitas controvérsias, existem teorias as mais fantasiosas e, é claro, teorias mais próximas da própria realidade, daquilo que realmente aconteceu. Existem alguns pesquisadores que inclusive levantam especulações, teorias sobre a presença dos fenícios aqui no Brasil, isso mesmo que vocês escutaram, dos fenícios. E aí eles, ao fazerem esse levantamento e o estudo sobre o local, inclusive chegaram a apontar sobre a presença de fenícios aqui nessa região e que eles teriam feito essas inscrições, sabe lá o porquê. Mas esses estudiosos, esses pesquisadores que apontam, entre eles o cátedro e padre Inácio Rolim, que teria vivido ainda no século XIX, foi um dos primeiros defensores e divulgadores dessas ideias de que os fenícios é quem teriam feito essas próprias inscrições na Pedra do Ingá. Fazendo analogias, o pesquisador, olhando os símbolos escritos na Pedra do Ingá e suas características, ele aponta algumas das semelhanças entre a escrita dos fenícios e os escritos existentes no lajedo principal da Pedra do Ingá. Alguns outros pesquisadores que estudaram regiões do Nordeste, inclusive sobre essa própria perspectiva da presença fenícia nessa região, ainda no início do século XX, alguns pesquisadores teriam percorrido a região e levantado essas teorias sobre esses próprios vestígios dessa presença dos fenícios nessa área, assim como em outros locais do próprio Brasil. Além disso, existem alguns pesquisadores, como Fernanda Palmeira, que teria escrito o livro História Antiga do Brasil, que aponta também para alguma associação, além da escrita fenícia, com a escrita demótica egípcia. Há inclusive alguns desses próprios pesquisadores, alguns ufólogos, que apontariam inclusive a engenharia extraterrestre na elaboração e na criação das famosas inscrições da Pedra do Ingá. Para alguns desses ufólogos, a Pedra do Ingá existiria inclusive fórmulas de produção de energia quântica e até mesmo combinações matemáticas que poderiam apontar, por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua. É claro que essas próprias teorias sobre a presença extraterrestre no local
beiram em alguns pontos a fantasia e são muito especulativas. Na realidade, quem deve sim ter feito as inscrições na Pedra do Ingá, segundo a maioria dos próprios pesquisadores, teriam sido os próprios nativos da região, os indígenas, há milhares de anos que teriam feito as primeiras inscrições. Para alguns deles, essas inscrições teriam algo como, inclusive, a datação de aproximadamente 6.000 anos. Entre as primeiras inscrições que foram feitas pelos nativos, por esses indígenas que moravam nessa região, alguns deles nômades ou até mesmo seminômades que teriam habitado essa área e posteriormente feito essas inscrições para, por exemplo, marcar a posição de algumas estrelas ou constelações, assim mesmo feito estudos sobre o Sol e o seu percurso no céu, aonde teriam o início de algum calendário ou algo muito parecido com isso. Muito embora alguns desses estudos ainda sejam muito especulativos, ainda precisa, é claro, fazer levantamentos mais precisos, estudos que possam definir de uma forma mais clara, mais lógica, realmente o porquê que esses primitivos habitantes teriam feito essas inscrições tão importantes no local. Dos próprios estudos que foram feitos, não foi ainda possível afirmar com certeza o propósito ou mesmo como foi feito essas inscrições. É claro que existem diversas especulações e apontamentos, mas ainda assim precisa de mais estudos para comprovar os dados que foram levantados. A análise feita por alguns estudiosos apontam, como já foi dito, sobre essas próprias inscrições, que elas teriam sido feitas ao longo de várias gerações por comunidades, como já foi dito, comunidades seminômades que teriam passado pela região e tendo habitado por algum período essa área, teriam feito então essas inscrições com a utilização, por exemplo, de cinzéis feitos de pedra, para esculpir os próprios sinais, vindo depois a fazer o próprio polimento. Isso teria ocorrido em um período ainda longuíssimo, de aproximadamente 6.000 anos atrás. As características da própria Pedra do Ingá já despertou interesses, inclusive em diversos pesquisadores e arqueólogos, vindos inclusive da famosa Universidade Francesa de Lyon, que tiveram no local e fizeram estudos aprofundados sobre a Pedra do Ingá. Muito embora tenha se levantado diversos dados, devido a características do próprio ambiente, não foi possível fazer a própria datação em carbono 14, que ficou inviabilizado, pois o conjunto das rochas fica justamente na várzea do rio Bacamarte, o qual em tempos de enchente cobre todo o conjunto rupestre, envolvendo a terra e friccionando as próprias camadas das rochas. É importante ressaltar para todos vocês que a Pedra do Ingá pode ser dividida em diversos conjuntos diferentes. Podemos citar aí, por exemplo, o painel principal, também definido como painel vertical, que é o mais conhecido de todos, esse daqui que vocês podem observar, tendo inclusive uma área superior a 46 metros de extensão, e chegando próximo a até mesmo os 4 metros de altura. Essa pedra principal, esse painel principal, como vocês podem ver por essa imagem, é quase que completamente tomado por inscrições. A maioria delas abaixo de uma linha horizontal ligeiramente ondulada de 112 incisões capsulares.
Essas próprias inscrições são bastante caprichadas, apresentando sulcos largos que podem chegar até 5 centímetros, relativamente profundo, ultrapassando até 8 milímetros, em alguns casos até quase 1 centímetro, sendo inclusive muito bem polidos. O painel inferior está sobre o próprio piso do lajedo, em frente ao painel vertical, cobrindo uma grande área, com várias inscrições arredondadas, das quais saem riscos, lembrando inclusive estrelas. Alguns pesquisadores chegam a propor algo como que ali estaria representado inclusive constelações, entre elas a própria constelação de Órion, ou até mesmo as Pleiades, as famosas Pleiades. Pois são as constelações que inclusive nós podemos ver com relativa facilidade olhando para o céu da região. Um terceiro painel, ficando na parte superior e por isso mesmo definido como painel superior, localiza-se bem acima do painel principal, exatamente nessa região que vocês estão vendo. É composto por diversos sinais dispersos com menor profundidade e largura. São também feitos com menor esmero, com menor cuidado daqueles que foram feitos no painel principal, logo abaixo deste. Entre as diversas inscrições que podem ser observadas nesse painel chamado de superior, há um grande círculo em forma de espiral, atravessando uma inscrição em forma de seta que aponta justamente para o poente, o que para alguns pesquisadores pode apontar, inclusive como algo sendo um calendário solar, ou pelo menos o início da elaboração de um calendário solar. Na verdade, além desses, temos também espalhados pela proximidade de todo o painel principal as chamadas inscrições marginais, que ficam dispersos por toda a região do Parque da Pedra do Ingá. Tais inscrições aparentam ainda algumas características mais rústicas, ou seja, eles são bem menos trabalhados, podendo indicar que eles seriam inclusive esboços para os futuros painéis principais. As razões pelas quais essas inscrições se diferenciam das demais por sua simplicidade é mais um dilema inclusive para os próprios pesquisadores que fazem estudos aplicados à região. Sobre essas inscrições, eles poderiam inclusive indicar que seriam inscrições tanto mais antigas, muito anteriores à própria formação principal do painel da Pedra do Ingá, como também aquilo que eu já disse, que seriam inscrições como que esboços para o próprio trabalho na pedra principal, o painel da própria Pedra do Ingá, como vocês podem ver. A Pedra do Ingá tem realmente levantado fascínio para diversos pesquisadores que têm se aplicado no estudo da região, feito seus levantamentos e seus apontamentos, e como já tratado, alguns bem fantasiosos, outros mais realistas, mais práticos, mais factuais. De qualquer forma, existem várias teorias e várias hipóteses e levantamentos que são feitos ali na própria Pedra do Ingá. Entre esses apontamentos ou hipóteses, nós temos a arqueoastronômica, ou seja, o apontamento arqueoastronômico, que são hipóteses que fornecem aos famosos petroglifos do Ingá uma importância excepcional
com vista nos apontamentos astronômicos. Estudos que foram feitos ainda na década de 1970 por vários pesquisadores estrangeiros apontam para o resultado de que o próprio monumento arqueológico, os primeiros resultados foram publicados cerca de uma década depois por institutos, inclusive de arqueologia brasileira, teriam identificado na Pedra do Ingá registros arqueológicos excepcionais, como por exemplo a própria trajetória do Sol, que estaria marcado nas pedras, feito por esses primitivos habitantes. Podendo ser visualizada essa trajetória durante o ano inteiro. São materializados em uma série de cápsulas gravadas na superfície vertical da própria pedra, aonde alguns pesquisadores, utilizando um calendário solar, lançaria, por exemplo, a sombra e a própria verificação dessa trajetória solar feita pelos primitivos habitantes, o que concede uma relevância primordial importantíssima à própria Pedra do Ingá. Mas mais do que isso, esses próprios estudos, somados a novos levantamentos que são feitos posteriormente na própria Pedra do Ingá, que teriam focados desta vez sobre os próprios registros em uma série de gravuras sobre a superfície rochosa do próprio piso do lajedo, onde teriam sido, nesse caso, gravados os registros de muitas estrelas e constelações. Se esses registros, se essas pesquisas e esses registros estiverem certos, com base na análise desses próprios pesquisadores, somando essas trajetórias solares, assim como também essas constelações ou registros dessas estrelas, torna então a Pedra do Ingá como um monumento arqueoastronômico excepcional e, como já disse, sem par no mundo. Assim como vocês viram, a Pedra do Ingá por si só é muito fascinante. É um local que realmente merece ser conhecido por cada um de vocês. Invistam um pouco mais de tempo, estude aí sobre esse fascinante local, verifiquem as hipóteses e teorias que são levantadas, as mais diversas como vocês viram, desde fenícios a extraterrestres, mas que na realidade sim deve ter sido feito pelos próprios nativos, há aproximadamente 6.000 anos atrás. De qualquer forma, foi feito e está lá esses excepcionais registros. E sim, merece ser pesquisado, estudado e conhecido por cada um de vocês. É muito importante que nós possamos conhecer algo sobre o Brasil, sobre a nossa própria sociedade, sobre os primitivos habitantes do Brasil. E aí sim conhecer um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o nosso dia, sobre o nosso cotidiano. Esses registros são então importantíssimos e merecem ser conhecidos. Não esqueça então todos vocês de se inscrever no canal, assim como também é importante que vocês dêem o seu like. Passe também o link dessa videoaula para outras pessoas se inscreverem. Vejam aí essas próprias pessoas, seus amigos, as pessoas que você gosta, que você ama, e passe essa mensagem aí de um pouco mais de conhecimento para essas próprias pessoas que tanto vocês gostam. É importante também divulgar a nossa própria cultura, os nossos antepassados, esses primitivos habitantes. Não esqueçam disso. Conhecer sobre o Brasil é conhecer sobre nós mesmos, conhecer sobre os nossos antepassados, sobre esse modo de vida dos grupos que habitaram essas regiões do Nordeste e, é claro, do Brasil. Então, como eu já disse, mande também o link do canal para as pessoas se inscrever. E é claro, quando você fizer isso, manda aquela mensagem para mim dizendo justamente as pessoas que vocês mandaram esse link da videoaula para as pessoas se inscrever, aquelas pessoas que se inscreveram. Não me prolongando mais, até a próxima então, pessoal! É no meio do sertão da Paraíba, nessa região espetacular, onde nós temos então a oportunidade de ver a chamada
Pedra do Ingá, aqui na cidade de Ingá, que justamente dá o nome dessa imensa área, desse rochedo, aonde os nativos, sabe lá em qual época, em qual momento, ou até mesmo o porquê eles fizeram esses desenhos. São desenhos na rocha, que dependendo do pesquisador, dependendo ali da fonte que você vai olhar, vai ser dito que foi os nativos daqui ou de outros locais, até mesmo ETs que vieram para cá, sabe lá para quê, para fazer esses desenhos. E eu particularmente acredito que não, que foi justamente os nativos que por algum motivo simbólico, ideológico, no sentido daquilo que eles viam, por exemplo, nas estrelas ou do meio ambiente, que resolveram fazer esses desenhos na rocha. É claro que existem, inclusive, algumas dificuldades sobre até mesmo como eles fizeram esses desenhos, porque, obviamente, são muito mais complexos, muito mais difíceis do que a pessoa fazer pinturas, né? Pinturas chamadas rupestres ou pinturas nas rochas. Aqui são desenhos feitos na rocha, o que demanda uma tecnologia e certos problemas de como eles fizeram. Aí depois desse como, vem o pra quê, porquê, qual o simbolismo, que ainda muitos pesquisadores não sabem realmente a própria interpretação. Existem vários levantamentos e, como eu já disse, dependendo do pesquisador, ele vai dizer que foram nativos e o porquê que eles fizeram, como até mesmo os fenícios, os grandes navegadores ali do mar Mediterrâneo, da região do Levante, que teriam vindo aqui e feito esses desenhos. Particularmente penso que não, mas que teriam sido exatamente ou especificamente grupos dos nativos que moravam nessa região que fizeram esses desenhos. E aí nós temos hoje todo esse espetáculo aí feito na rocha, esses desenhos com esse simbolismo encantador pela própria dificuldade que foi fazer essa obra.